O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com misericórdia: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Regra de São Bento. O 7º grau da humildade consiste em que o irmão se diga inferior e mais vil que todos, não só com a boca, mas que também o creia no íntimo do coração, humilhando-se e dizendo com um profeta: Eu, porém, sou e não um homem, a vergonha dos homens e a abjeção do povo. Exaltai-me, mas depois fui humilhado e confundido. E ainda é bom para mim que me tenhais humilhado, para que aprenda os vossos mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, como nós acabamos de escutar na regra,
uma das âncoras da vida monástica é a humildade. Reconhecer a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus, a nossa dependência da comunidade. Ninguém é melhor do que ninguém dentro do mosteiro. Um se ajuda, um é suporte do outro. E eu penso que essa leitura da regra hoje tem muita relação com o evangelho que nós acabamos de escutar. Nós temos aí 2 milagres que Jesus realiza. Primeiro, de uma mulher que sofria com hemorragia há anos e era humilhante, porque ela era considerada impura aos olhos dos judeus, não tinha sua dignidade, e depois essa menina que foi dada como morta. Jesus atende esses 2 pedidos porque ele percebe no coração dessas 2 meninas a sinceridade de coração. E no pedido do pai da menina, a sinceridade de não querer apenas o extraordinário de Jesus, de não querer apenas o fantástico de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como nós escutamos no Evangelho, era perceptível que uma multidão seguia Jesus. Por isso que fala na descrição que ele estava comprimido. Muita gente em volta de Jesus. E será que essa multidão que seguia Jesus buscava ele de coração sincero? Nós sabemos que não. Ali no meio dessa multidão, tinha interesseiros, tinha curiosos, tinham aqueles que queriam apenas um milagre, tinham aqueles que queriam uma palavra, tinham aqueles que queriam sentir um arrepio, tinham aqueles que queriam uma libertação, tinha outros que queriam uma cura, mas ficaria apenas nessa necessidade. E o que Jesus busca? Homens e mulheres mais profundos, que têm a capacidade de ir para águas mais profundas. Por isso que é muito interessante e importante entendermos que a nossa fé cristã católica, ela não deve ser pautada no extraordinário. O extraordinário pode acontecer, o arrepio pode acontecer, aquela sensação de grande exultação, de grande euforia pode acontecer, mas nossa fé não pode ficar nisso. Jesus também, como diz no final do Evangelho, não queria seguidores apenas interessados no extraordinário, interessados apenas no fantástico, interessados apenas nas suas palavras para o fazer chorar, para sentir algo profundo. Não. Jesus quer homens e mulheres no ordinário da vida, no dia a dia, na simplicidade e não apenas no extraordinário. É isso que Jesus quer naquela época e é isso que Jesus quer de nós hoje. E aí não tem como também não pensarmos um pouco na história da nossa paróquia São Bento. E também pensar um pouco na presença dos monges beneditinos aqui em Mineiros. Há mais de 60 anos, nós monges beneditinos estamos aqui nessa cidade com um único objetivo: não apontar para nós mesmos, mas para apontar para Jesus. É Jesus a razão do mosteiro, é Jesus a razão dessa paróquia. Quando assumi a paróquia em março do ano passado, a primeira frase que eu disse é que essa paróquia seja uma paróquia eucarística. É para Jesus. Ninguém pode vir aqui apenas para ver o padre, apenas para ver o Dom Tiago, apenas para ver o Dom Josias ou os irmãos do mosteiro. Você tem que vir para a paróquia para ver Jesus. É esse o único objetivo. A novena perpétua de São Bento foi criada por Dom Quirino, há muito tempo atrás. E sempre falam que vinham 2 pessoas na novena, depois começou com a regularidade, vir 5, depois veio 15, 20. As hóstias eram contadas para aqueles que vinham à novena perpétua. Hoje, com a graça de Deus, muitos sabem a riqueza da novena perpétua e do exorcismo da medalha.
e de aprofundar sobre a regra de São Bento. Não porque eu sou melhor, não porque outro monge ou padre é melhor, mas é porque aqui nós entendemos que nós formamos um corpo, somos um único corpo, onde ele é a cabeça. O Dom Tiago vai passar. O Dom Tiago não vai ficar eternamente aqui, assim como o Dom Eric passou por nós, na cidade de Mineiros, assim como o Dom Heriberto passou, assim como o Dom Rui passou, eu vou passar. Depois Dom Romário vai passar. O irmão Flávio da mesma forma. Para nós entendermos que essa paróquia não é de um padre específico, é de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, as nossas pastorais, os nossos movimentos, que com a graça de Deus são muitos, vão compreendendo que o seu servir na comunidade é para a construção do reino de Deus. E não para me agradar, não para agradar algum monge ou algum padre desta paróquia. O meu servir, o meu comprometimento nesta paróquia é para Jesus. É esse o único objetivo. E que São Bento hoje, nesta novena perpétua, nos ajude a compreender isso. A sairmos do extraordinário, do fantástico, do glorioso, para assumirmos a responsabilidade da nossa vida, no dia a dia. É no dia a dia da vida. É na novena diária, perpétua toda semana, que eu vou conseguir ver Jesus e vou conseguir construir o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.